Olá, tudo bem? Como anda o seu tempo, né? Como é que está a sua relação com o tempo? Então, eu, Dudy Rios, eu estou aqui para falar sobre algo muito importante nos tempos atuais. Como é que você lida com o tempo? Mas por que eu trago esse assunto agora? Porque um consultório eu escuto muito ultimamente sobre a relação das pessoas com o seu tempo. Agora que nós estamos numa época onde existe um confinamento, onde a gente passa mais tempo em casa, onde muitas vezes a gente trabalha em casa também, né? Ou a gente mudou muito a nossa rotina, a gente tem menos estímulos, né? Porque o tempo, a passagem de tempo está muito vinculada com os estímulos. Quanto mais estímulos a gente tem, quanto mais coisas a gente vê, quanto mais coisas a gente escuta, mais rápido parece que o tempo passa. E quanto menos estímulos a gente tem, né, por exemplo, aquele dia que você vai para um campo, você vai para a praia, que tem poucos estímulos, poucas informações, parece que o tempo corre mais devagar. Então, no momento onde nós estamos em casa, mais ou menos sempre nos mesmos ambientes, a nossa noção de tempo muda, certo? Então, o que tem isso de importante e por que eu estou falando disso agora? Como eu falei antes, várias pessoas estão chegando para mim com os diversos tipos de informações e relações sobre o tempo. Então, as pessoas me dizem assim, ó, ai, meu Deus do céu, eu quero controlar o tempo, né? Eu quero controlar organizando tudo. As pessoas querem controlar, acham que controlam a vida controlando o mundo à sua volta. Então as pessoas perdem muito tempo controlando todas as coisas à sua volta. E é um grande engano achar que controlar as coisas tem a ver com controle de vida. O controle de vida não tem nada a ver com controlar o que os outros vão fazer, ou controlar a minha agenda, ou controlar os horários, ou deixar tudo no seu devido lugar para que não aconteça nenhum problema e nenhum imprevisto. A gente tem um grande engano quando a gente pensa que controlar as coisas é controlar o tempo e é controlar a vida. O controle de vida é outra coisa. O controle de vida só acontece quando você tem o domínio das situações, que isso é num outro quesito de tempo, que a gente chama, nós temos três tipos de tempo: o Cronos, que é o tempo do relógio, nós temos o Kairos, que é o tempo emocional, e nós temos o Eon, que é o tempo eterno. Sabe aquele tempo da meditação, que a pessoa está naquele lugar sereno, que a pessoa consegue chegar num estado de calma, de paz profunda? O estado de paz profunda é um estado de tempo também. Então nós só temos controle de vida quando a gente está nesse estado de paz profunda. Quando a gente está em paz com tudo, pode cair o mundo lá na frente, que a gente consegue resolver as situações da melhor forma. Isso sim é controle de vida, e não controlar tudo à nossa volta, certo? Então as pessoas dizem que tentam controlar tudo, as pessoas ficam com medo do futuro, ficam com raiva do passado, ficam remoendo o passado. As pessoas falam de diversas formas do tempo, mas raramente as pessoas estão no tempo presente. O que você está fazendo agora com o seu tempo, já que você tem mais tempo? Né? Você está em casa, e por que você tem mais tempo? Porque você tem menos informações, né? Você tem menos, você vai em menos lugares, você vê menos anúncios, você ouve menos conversas, então a gente tem uma noção de tempo maior. Porque se você for ver realmente, o que é a passagem de tempo? Passagem de tempo é aquilo que está no relógio, mas pensa comigo, a gente tem um dia de 24 horas, certo? E a gente sabe que é dia que é noite por causa do sol. Então a gente pegou o movimento do sol e dividiu esse movimento em 24 horas e a gente tem um dia completo, certo, né? O sol meio-dia está lá em cima, o sol às 6 da tarde está se pondo, meia-noite não tem sol. Então a gente estabeleceu uma forma de se organizar e não é controlando o tempo, né? É dividindo esse espaço em horas para a gente poder se organizar. Isso é muito bom. Aí virou 24 horas e aí nós temos outro dia. Mas quem me garante que passar depois de 24 horas nós temos outro dia e não o mesmo dia? Ah, porque se hoje é dia 1, amanhã é dia 2, depois é dia 3, depois é dia 4. Tá, mas isso é um calendário. Isso também a gente estipulou. E os calendários foram os mais variados durante a história. A gente já teve anos, agora de 12 meses, mas teve anos de 10 meses, tem anos de 13 meses, os calendários lunares. Já tiveram anos de 8 meses. Então, que ano é esse que cada ano... E ainda tem ano bissexto, né? Que não é bem assim, 365 dias, né? Tem mais algumas horas. Então, na realidade, a gente pode determinar o mesmo tempo quando o Sol, que está lá no céu, volta exatamente para o mesmo lugar que ele estava. Aí se passa um ano, certo? Mas quem é que me garante que depois de 24 horas tem outro dia, depois outro dia, além do calendário? Mas se você parar para pensar assim, se a gente não tivesse um calendário, tivesse só 24 horas,
você ia achar que sempre existe um dia, né? Então, na realidade, isso não é a nossa real medida de passagem de tempo. Como é que a gente entende a passagem de tempo? A passagem de tempo são acontecimentos. Porque quando você olha para o passado, você vê uma outra pessoa que você era lá, você vê pessoas que você não encontra mais, você vê situações que existiam lá. Então, o que mede tempo é a sucessão de acontecimentos. Por isso que quando a gente faz pouca coisa, o tempo passa devagar. E as pessoas atualmente, eu escuto muito isso em consultório, as pessoas estão olhando para o passado e se questionando. Ah, se eu tivesse feito diferente, mas olha como é que eu era lá atrás e como é que eu sou agora. Será que se eu tivesse feito escolhas diferentes, a minha vida seria diferente? Daí eu questiono, se você tivesse feito escolhas diferentes naquele momento lá atrás, você não seria a mesma pessoa. Naquele momento você era uma pessoa e aquela pessoa só podia fazer aquelas escolhas. Se fizesse outras escolhas, não era aquela pessoa. Então, o que você é hoje, olha que legal, é fruto de tudo que você passou na sua vida. E se você tivesse feito uma escolha diferente, você seria outra pessoa hoje. E o futuro, como é que funciona? Né? A gente está falando de passado, então passado e futuro é uma sucessão de acontecimentos. Né? O futuro, na realidade, ele nunca chega, porque o que a gente imagina lá na frente um dia vira presente. Né? Então o futuro é onde a gente joga energia, joga potenciais, joga pensamentos para construir um novo presente. Então, quando a gente olha para o futuro, o que as pessoas dizem hoje em dia? Ah, eu tenho medo do futuro, o futuro é incerto, como é que, será que vai ser igual? Será que vai ser diferente? Como é que vai ser meu futuro? Ah, eu não tenho mais tranquilidade, não tenho mais segurança. As pessoas têm medo do futuro, né? Sabendo que a gente joga, projeta medo lá para frente, primeiro, hoje em dia a gente vive com medo. E lá na frente, que realidade a gente vai criar? Por que a gente não pode confiar um pouco mais no futuro? Você imaginou lá no passado que no seu futuro você ia estar numa situação como você está hoje, agora, independente se ela é boa, se ela é ruim, independente de vírus, independente de situação econômica? Você conseguiu imaginar exatamente tudo o que ia acontecer hoje, quando você está vendo esse vídeo, sei lá, 5 anos atrás, há 10 anos atrás? Não. Então, quanto mais o futuro ele é construído através das nossas perspectivas. Você, se você tem uma perspectiva positiva do seu futuro, se você pensa, bom, eu vou fazer o melhor possível, eu vou me dedicar da melhor forma possível, eu vou fazer o meu melhor, então o que vai vir lá para frente, com certeza é resultado disso, vai vir o melhor que for possível para mim. Então, quando a gente vive com expectativas, e a gente tem isso em relação ao futuro, né? A gente fica remoendo o passado e a gente faz o quê? Devido ao fato de a gente ter medo do futuro, a gente lança expectativas no futuro. E quando a gente vive de expectativas, a gente se frustra, gente. Então não é legal ter expectativas. Como não? Eu não vou querer nada do meu futuro. É muito diferente ter expectativa de ter esperanças. É muito diferente você controlar a vida e você dominar a vida. Então, por exemplo, se você tem uma esperança, o que acontece? Esperança funciona assim: você faz o seu melhor, você planta o seu melhor e você está aberto àquilo que vier na sua vida. Se vier uma coisa que não é tão boa, com certeza essa coisa que não é boa é para que eu me fortaleça, é para que lá na frente venham coisas melhores. A sua visão de vida é sempre positiva, independente da situação. Você não aprendeu até agora que os acontecimentos do mundo lá fora estão fora do seu controle? Você já não percebeu que você não consegue controlar praticamente nada, nem o seu sono, nem a sua fome? Controle é uma coisa ultrapassada, gente, nesse sentido de ficar querendo ter tudo sob controle. O que a gente tem que ter é domínio. O que é domínio, Dude? Domínio é diferente de controle? É muito diferente. Então, quando eu digo assim, controle a sua vida, a pessoa tem que ter o controle da vida, tem que ter o domínio da vida. Domínio é quando você não precisa fazer nada. Você está tão consciente de si, tão presente, não está preso no passado, nem está com expectativas do futuro. Você está tão presente naquele momento, você sabe quem você sabe qual é a sua construção, você reconhece tudo aquilo que você passou na vida e que te constitui. Então, o que surgir na sua vida, você dá um jeito, você resolve. Se não tiver que resolver, alguém ajuda. Se não tiver quem ajudar, é isso mesmo. Você é autoconfiante. Então, quando a gente tem o domínio, a gente não fica controlando o mundo à nossa volta, que controlar o mundo à nossa volta é escravidão. A gente perde energia, a gente perde tempo tentando manter tudo que não é nosso, tudo que é externo a nós sob controle. Quando a gente tem o domínio, o que a gente faz? A gente confia na gente, a gente tem o controle da gente.
E aí, qualquer situação que vem, a gente pensa, bom, o que eu vou fazer com essa situação? É uma situação boa, uma situação ruim? Como é que eu vou resolver? Eu vou dar um tempo? Eu não tenho expectativas, eu encaro tudo de uma forma positiva. Então, para a gente ter um controle de vida, para a gente lidar bem com o tempo, a gente tem que ter essa autoconfiança, a gente tem que partir da ideia de viver nesse atemporal, né, nesse eon, né, que a gente chama de tempo eterno, que é o tempo pacífico. É quando você realmente vive o seu verdadeiro eu, é quando você para com aquele burburinho na sua cabeça de um monte de vozes de frustrações e medos e angústias e você se centra numa serenidade que olha para o mundo lá fora e diz, bom, o que eu tenho para mim hoje, né? E passa a colocar tipo de situação da melhor forma possível, porque você não é o mundo lá fora, né? Você é fruto de toda a sua história, de todo o seu tempo. O que você é hoje é fruto de tudo que você viveu. E como a gente viu, o que é tempo? É uma sucessão de acontecimentos. Então, como é que vai ser seu futuro? Vai ser uma sucessão de acontecimentos que começa agora. Porque o futuro daqui a 10 anos, um dia vai ser hoje. Mas ele começa com os acontecimentos e como você vai conduzindo a sua vida. Então, viver com expectativas te leva a frustrações, né? Por que frustrações? Porque expectativa é uma troca. Ah, eu vou fazer uma coisa boa para ter alguma coisa em troca. Eu sempre comparo a expectativa à ideia de uma oração. Então, você lá tem o seu santo de devoção, você faz uma oração e diz para o seu santo assim, meu santo, eu vou rezar para ti, para você me dar saúde, para você me arrumar um emprego bom, para você acabar com as brigas dentro de casa, então eu rezo para você. Isso é uma expectativa. Eu acho que eu vou dar uma coisa para o santo e o santo vai me dar uma outra coisa. O que é a esperança? Eu vou lá rezar para o meu santinho, vou dizer assim, olha, meu santo, eu estou rezando para você, me colocar na minha vida as melhores situações que eu tiver que passar, para me fortalecer, para ser mais feliz, né? Coloca no meu caminho o que for preciso para me superar, eu vibrar realmente meu interior, sabe? Eu ter controle da minha vida, eu realmente reconhecer quem eu nasci para ser, reconhecer essa minha identidade. Pode botar, é isso aí que eu quero. Daí não tem expectativa, ali tem uma esperança. A pessoa se abre para qualquer coisa que venha com autoconfiança. Se você consegue chegar nesse estado, você tem o controle da vida. Né? E aí, no controle, isso no sentido de domínio da vida, que você anda pela vida despreocupadamente, sabendo que pode enfrentar qualquer situação. E aí você não teme o tempo, você não fica olhando para trás achando que deveria ter feito algo diferente. E você não olha para frente, ai meu Deus do céu, o que vem lá na frente? Você consegue fluir pelo tempo de uma forma extremamente positiva, certo? E cada vez mais a gente tem que estar mais presente no momento presente. Ficar lá no passado não adianta, porque os acontecimentos que marcaram o passado passaram. E ficar pensando lá no futuro não adianta, porque o futuro ele precisa da sua energia de hoje para ser construído, certo? Então é muito bom começar a repensar nossa relação com o tempo. Ainda mais agora que nós temos mais tempo para pensar. E como é que está seus pensamentos em relação a isso? Pare e ver se você não está pensando com expectativa, se você não está querendo controlar o mundo lá fora, né? E às vezes um sentimento de angústia ou um sentimento de não saber como encarar o tempo é apenas um chamado para você refletir, para você ver como você está conduzindo a sua vida, para ver se você realmente tem o controle da sua vida ou você é escravo dos acontecimentos, para ver se você realmente sabe quem você é, sabe quem você nasceu para ser, ou você é uma marionete de crenças, de expectativas. Pare e pensa, o tempo vai te ajudar muito a encontrar essas respostas, tá bom? Um beijo!